Olá a todos, meu nome é Thales Boalim e hoje no webinar eu vou falar sobre gráficos. E a palestra hoje vai ser sobre gráficos matadores para ganhar dinheiro com o Sysmoura. E por que gráficos matadores? Porque as empresas hoje elas têm problemas e os gráficos que tem no Sysmoura podem apontar problemas. Então, a ideia é que use esses gráficos para resolver esses problemas com o objetivo final, que é ganhar dinheiro. Então, nessa palestra eu vou mostrar como é gerado esses gráficos e eu vou dar exemplos de gráficos que tem dentro do sistema da Moura Informática, o Sysmoura. Então, vamos lá. Bom, o primeiro seria o seguinte: você sabe qual é o vendedor que vende mais na sua empresa? Se vocês estão vendo aí ó, na tela, você tem gráficos, né? Dois gráficos, o da esquerda foi gerado pela relação de vendas no período, que eu tenho aqui a totalização de cada vendedor e qual é o valor total de vendas que ele teve num determinado período. Do lado direito também tem um mesmo gráfico gerado pela mesma relação, só que esse gráfico é de um outro banco de dados que eu também fiz uma análise gerando por vendedores dentro do sistema. E vocês podem perceber que tem dois gráficos diferentes, né? Um foi gerado pelo Sysmoura Web, que é a nossa nova versão que você consegue gerar esses gráficos utilizando um celular ou tablet. E o gráfico da direita foi gerado pelo nosso sistema Sysmoura, que ele funciona no sistema em desktop, na plataforma Windows. E eu vou mostrar para vocês como é que eu gero os dois gráficos dentro do sistema Sysmoura. Então, primeiro, eu vou demonstrar dentro do sistema em desktop. Estou aqui dentro da relação de vendas do período. Aqui eu gerei um relatório que tem todos os meus dados. Vocês podem perceber que um relatório que tem dentro do sistema, você não consegue extrair muita informação dele. Você tem os dados desse relatório aqui, mas é difícil você fazer uma análise, transformar esses dados em uma informação. Então, eu vou mostrar agora como é que o gráfico pode gerar uma informação sobre a empresa, sobre o atual momento. Então, aqui embaixo na tela, tem um botão que é para gerar gráficos. Então, se eu vou gerar um gráfico de relação de vendas por vendedor, aqui em cima, nesse campo, você vai selecionar o campo vendedor. Aqui embaixo, você vai escolher qual é a coluna que tem valor. Aqui no relatório, são várias colunas que têm valores de dados, valores monetários, porcentagens. E no caso, como eu quero saber qual vendedor que vendeu mais, eu vou ter aqui embaixo um total por venda. Clicando nesse item, eu vou informar aqui que eu quero exibir no máximo 15 vendedores e vou clicar nesse botão gráfico. Então, aqui tem a minha análise por gráfico de cada vendedor. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Alexandre, o Bruno, e ele tem todos os vendedores da minha empresa. Então, eu posso perceber aqui que a Regilane, ela foi a vendedora que mais vendeu. Ou seja, o valor que ela vendeu é mais de 50 mil reais. Eu posso aqui dentro do sistema gerar um outro gráfico num formato diferente. Esse daqui, o formato feito é por linha. Vou voltar aqui para gerar novamente o mesmo gráfico com os mesmos dados, só que agora eu vou trocar o tipo de gráfico. Para eu trocar o tipo de gráfico, eu venho e seleciono esta opção aqui, por barras. Clico em gráfico. E eu vou ter, então, o meu relatório por barras. Então, eu posso tirar um print dessa tela, jogar em um papel, imprimir isso num papel e entregar para o meu gerente, para o meu diretor e fazer a análise desses dados. Para fazer o gráfico utilizando o nosso Sysmoura Web, então eu vou utilizar a mesma relação, estou aqui na nossa plataforma que é o nosso Sysmoura Web, estou dentro da relação de vendas no período,
Este banco de dados aqui é diferente daquele que eu estou mostrando no Sysmora. Então, os vendedores são diferentes, as vendas são diferentes. Mas aqui eu quero mostrar como é que é a geral do gráfico. Basicamente é a mesma coisa que no Sysmora. Você tem aqui embaixo um botão que você vai clicar nele. Ele vai abrir esta tela aqui, onde você vai informar qual que é o campo descrição que você vai gerar. No caso, eu quero gerar vendas por vendedor. E eu quero somando o total das vendas. Venho, clico no botão OK. Opa, preciso gerar novamente aqui. Só um momento, pessoal. Vou gerar novamente aqui a venda. Porque quando você usa o sistema Sysmora na internet, se ele ficar parado por um determinado tempo, ele obriga você a fazer o login novamente no sistema. Vou selecionar os mesmos filtros. Por vendedor. Total de venda. Então está aqui. Foi gerado então o relatório com o gráfico. Então aqui no gráfico está dizendo que o Anastácio foi o que mais vendeu no período indicado, a Cecília foi que vendeu 57 mil e tem a Luísa. Então eu posso perceber aqui que o funcionário que me dá mais retorno na empresa no período que eu informei é o Anastácio. Então fica muito mais fácil ver o atual momento da minha empresa olhando um gráfico. Se você tentasse olhar por aqui, ia ser muito mais difícil, porque aqui está um dado analítico. E aqui dentro do Sysmora Web, tem algumas funções a mais do gráfico. Então, eu posso clicar aqui nessa opção Mostrar Média, onde vai falar qual é a média de vendas de cada vendedor. Então, eu sei que o Anastácio e a Luísa, eles estão acima da média. Com isso, se eu quiser passar para eles uma bonificação maior, para eles venderem mais dentro da minha loja, eu posso fazer esse tipo de levantamento para fazer essa bonificação para eles. A Cecília aqui, os outros aqui, estão abaixo da média. Eu tenho a opção aqui para mostrar o valor, para que eu veja cada um, quanto eu tenho de venda de cada vendedor. Eu posso personalizar o gráfico aqui mesmo, onde eu posso trocar para barra vertical, eu posso trocar o gráfico para em linhas, eu posso transformar o gráfico em pizza. Então, tem vários modos de visualização que o nosso cliente pode usar para visualizar o gráfico de uma forma diferente. Posso também aqui alterar a aparência do gráfico e também alterar a paleta de cores desse gráfico. É possível fazer a impressão desse gráfico. Eu posso fazer a exportação do gráfico em um arquivo. Ele vai fazer, no caso, um download aqui embaixo desse gráfico que foi exportado. E eu posso gerar esse gráfico em uma nova janela, gravando no formato que foi especificado. Porque esse botão salvar, quando pressionado, ele pode ser exportado tanto para o PDF, para o Excel, para o Word ou até em uma imagem. Basta selecionar e pressionar o botão. Então, essa é uma análise muito importante de ser feita dentro do sistema, gerando gráficos. Então, é assim que se faz para gerar um gráfico, tanto no sistema em desktop do nosso sistema, com esse ícone, ou então desse sistema, o Sysmora Web. É importante realmente dizer que o Sysmora Web, você tem a grande possibilidade de você fazer isso por tablets. Então, imagina um dono de uma empresa, se estiver lá, vamos supor, viajando, e ele quer saber o gráfico das vendas do dia, do mês, ele pode usar o tablet dele para fazer o acesso. E um fator bem importante é que ele pode usar qualquer tablet, qualquer celular. Então, se ele está num hotel, por exemplo, e lá tem um computador, ele pode entrar lá, acessar o endereço do sistema dele e fazer a geração desses relatórios. Então, daí essa possibilidade do gráfico dentro do sistema. Bom, então, vimos que o gráfico
Deixa eu abrir a apresentação aqui. O gráfico, para saber qual é o vendedor que mais vende na minha empresa, é super importante para eu bonificar esse meu vendedor que mais vende. Também temos a possibilidade de ver qual é o vendedor que dá mais desconto na empresa. Podemos ver aqui que realmente o Anastácio, ele vende muito mais, só que ele dá bastante desconto. Mas será que compensa fazer esse desconto? Será que o Anastácio vende mais porque realmente ele está dando mais desconto e eu estou tendo mais lucro da empresa? Por exemplo, os outros vendedores, como vocês podem ver aqui, praticamente não deram desconto. Só que o Anastácio vendeu muito mais dando desconto. Então, eu posso mudar a minha política de vendas da minha empresa e falando para os meus vendedores, vamos fazer uma política de descontos, porque eu vi por sistema, porque eu analisei um gráfico que vê que eu tenho maior volume de vendas na minha empresa quando eu tenho descontos. Então, eu tenho aqui mostrando do lado esquerdo o Sysmora Web, e aí do lado direito tem um outro gráfico de um Sysmora, um outro banco de dados, outros vendedores, que mostram também quais são os vendedores que mais venderam. Então, eu posso ver aqui que o verde, que é a Regilane, é uma das que mais dão desconto, junto com o Bruno. Então, eles dois são as pessoas que mais dão desconto. Então, eu faço esse tipo de análise, tudo utilizando os gráficos. Quantas vendas o vendedor fez? Olha que interessante. A gente tem aqui o caso do Anastácio e da Cecília. Eles dois são dos que mais vendem, né, junto com a Luísa. E eu posso analisar aqui. A Luísa, ela vende, a que mais vendeu, mais quantidade de vendas. Só que, mesmo vendendo mais, atendendo mais pessoas, ela trouxe menos lucro para a minha empresa. O Anastácio conseguiu fazer praticamente 320 vendas no mês, no período em que eu informei, e mesmo assim ele vendeu mais que a Luísa. Então, eu posso tentar analisar, poxa, a Luísa é a que mais trabalha aqui dentro, mais atende, só que o Anastácio atende menos pessoas e traz mais lucros para mim, faz mais vendas. O que será? Qual que é o momento que ele consegue fazer isso? Como que ele consegue fechar tanta venda? Então, aí você abre um leque de opções dentro do sistema para você conseguir fazer o debate. Para identificar qual que é a melhor situação para melhorar a minha empresa, para eu obter mais lucros. Todos esses gráficos aqui que eu estou mostrando, todos estão sendo gerados pela relação de vendas no período, né? Então, eu tenho aqui um outro gráfico, tentando identificar qual é a maior venda de cada vendedor. Eu também tenho essa opção aqui dentro do sistema. Olha que diferença, porque o Anastácio consegue vender mais. Ele teve uma venda de quase de 18 mil reais. Então, ele está se diferenciando dentro de uma empresa porque ele está vendendo com um valor de custo-benefício muito maior que os outros. Então, ele está atingindo clientes, provavelmente, que tem maior lucro para mim, que eu consigo vender mais coisas para essa empresa. Sendo que os outros vendedores têm ali as suas diferenças. E como é que eu consegui gerar esse relatório para buscar a maior venda de cada vendedor? Então, eu vou voltar aqui no Sysmora Web. E eu estou aqui novamente na relação de vendas do período. Vou selecionar a opção para gerar o gráfico. Então, aqui eu vou selecionar primeiro o vendedor. Eu vou querer que some o total da venda. Só que aqui embaixo existe uma opção chamada agrupamento do campo valor. Eu vou selecionar aqui, maior valor. Então, ele vai buscar em todo o meu relatório qual é o maior valor de venda de cada vendedor, que vai aparecer no gráfico que eu mostrei agora para vocês. Então, você pode fazer esse tipo de análise com qualquer relatório dentro do sistema. Você pode analisar qual é o maior. Aqui também tem outras possibilidades, que seriam o menor valor e também fazer a média. Então,
Todos os relatórios do sistema têm essa opção que você pode gerar o gráfico a qualquer momento, da forma que você precisar. Então, aqui eu mostro a confrontação das vendas com os vendedores, né, usando os gráficos. É muito mais fácil eu fazer a análise quando eu junto gráficos, então eu posso colocar um do lado do outro e começar a fazer esses levantamentos, como eu falei anteriormente. O Anastácio vendeu mais, só que ele atendeu menos pessoas que a Luísa. Olha lá a Luísa como é que ela está. Ela vendeu aqui quase 105 mil reais, mais ou menos. Só que o Anastácio vendeu quase 210 mil reais. Só que a Luísa, então, atendeu mais pessoas e o Anastácio atendeu menos. O Anastácio, então, foi o mais eficiente. Um dado que eu posso falar que é super importante para uma empresa conseguir vender e ganhar mais dinheiro é conhecer o seu cliente. Então, eu tirei um relatório aqui, mesmo na relação de vendas no período, que eu confrontei o cliente com o total da venda, ou seja, qual é o cliente que mais comprou na minha loja, qual é que mais pagou pelos meus produtos, pelos meus serviços. Então, eu vou gerar esse relatório para vocês. Aqui dentro, no relatório de vendas, como eu tenho aqui a coluna cliente, aqui no meu gráfico, o que eu vou fazer? Vou selecionar o cliente, vou selecionar o total da venda e vou pressionar o botão OK. Então aqui ele trouxe todos os meus clientes, vou só alterar aqui o modo para horizontal para ficar mais fácil. Então aqui eu posso perceber que tem duas barras muito para a direita, né? Que seria o quanto mais venda o cliente comprou dentro de uma empresa. Então eu posso perceber aqui que eu vou selecionar aqui esse cliente. Só um momentinho, pessoal, deixa eu só aumentar aqui o gráfico para conseguir acertar ele aqui. Aqui, ó. O Paulo Cão, na minha empresa, ele comprou 58 mil reais no período que eu informei. Então, eu tenho que fazer essa análise para quê? Eu preciso tomar cuidado com esse cliente, eu preciso manter esse cliente dentro da minha empresa, porque ele me traz muito lucro. Quando eu comparado com outros, é muito menor. Ó. Tem vendas de 5 mil reais, tem vendas de 295 reais. Então, eu posso fazer uma análise dos meus melhores clientes. Eu tenho aqui outro, por exemplo, esse Face Garden, por exemplo, 51 mil reais dentro de uma empresa. Isso é muito bom, você manter esse tipo de cliente. Então, eu tenho que analisar, e a melhor maneira realmente de fazer essa análise rápida e visual são os gráficos. Só um detalhe sobre os gráficos aqui por cliente. Esse cliente, como ele consegue saber quais são as vendas de cada cliente? É porque lá no PDV, no nosso sistema de vendas, ele informa qual que é o cliente para cada venda. Então, eu tenho essa informação dentro do sistema, tenho esse dado, que é o que faz gerar essa informação dentro do gráfico. Então, todo cliente que quer conhecer o seu cliente para manter esse cliente fiel, tem que informar o cliente no momento da venda. Outra coisa também, saiba qual o produto mais vende na sua empresa. Então aqui eu posso perceber que, como o exemplo que eu estou passando é um pet shop, uma área de pet, onde faz cremação, esse é o foco principal dele, né, o nosso segmento de pet shops, ele faz cremações. E atualmente ele faz uma maior cremação individual, é o carro-chefe dele da empresa, junto com a cremação coletiva. E ele ganha muito dinheiro também com o transporte. Então, são os que se destacam. E ele tem outros produtos que ele vende aqui, que poderia ser analisado se realmente vale a pena ou não ter dentro da empresa ou não. Então, ele tem aqui vários produtos que eu posso fazer uma análise. Poxa, eu estou vendendo esses produtos aqui, mas
será que eles saem muito da empresa? Será que só está dando dor de cabeça para mim? Por exemplo, aqui ó, na questão de sepultamento, por exemplo, ó, eu sepulto muito cão grande. Poxa, será que vale a pena eu manter esse público ou não? É claro, no caso dele, como é um controle de jazigos que o nosso sistema de pet shop possui, eu posso fazer esse tipo de análise, não que essa daqui seja o caso, mas essa é a visão, você ver quais são os produtos que mais vendem, o que menos vendem, para identificar se eu continuo ou não com aquele produto. A parte financeira também é super importante. Qual a conta a pagar é mais cara no sistema? Então, você tem um relatório de contas pagas no período que você pode identificar qual é o dinheiro, por onde que está saindo mais? Qual é o meu fornecedor que eu estou mais entregando dinheiro? Qual que é a saúde da minha empresa quando falo de contas a pagar? Então, eu tenho dentro do sistema aqui o relatório de contas a pagar no período, que eu vou abrir para vocês. Vou usar essa opção aqui para encontrar mais rápido o relatório, relação de contas. Relação de contas pagas no período. Então, eu vou informar aqui um período que eu vou gerar a minha análise. E vou gerar o meu relatório aqui embaixo. Então, eu tenho aqui todas as minhas contas. Então, eu quero saber de onde está saindo o meu dinheiro. Então, eu vou gerar um gráfico. Eu tenho um relatório aqui, mas só que está detalhado. Então, eu vou fazer o gráfico para melhorar a minha visualização dos dados. Então, aqui eu vou selecionar fornecedor e o campo valor, que é o total da minha conta. Vou colocar aqui em barra horizontal. Então, tem aqui, ó, eu tenho um gráfico mostrando que o maior valor que eu estou pagando é na minha folha de pagamento. Depois eu tenho aqui gás, que no caso, como o meu é um pet shop, eu preciso do gás para fazer a incineração, no caso, do animal, né? Porque para fazer o meu serviço. E eu tenho aqui outros gráficos que adilson remoções, que é a parte de transporte. Então, eu posso analisar qual é o fornecedor que eu estou mais gastando dentro da minha empresa. Poxa, será que é mão de obra? Será que é um produto? Será que é um serviço? Então, eu posso analisar e ver, poxa, se eu estou gastando muito, eu estou ficando sem dinheiro na minha empresa, eu tenho que analisar as contas a pagar, para eu tentar conversar com o meu fornecedor para ver se eu consigo baixar o custo, para eu conseguir ganhar mais dinheiro e investir em alguma coisa para dentro da minha empresa. Outro gráfico super importante é quanto a operadora de cartão tira do dinheiro quando eu passo a transação no cartão, no momento da venda. Então, todo o cartão de crédito ou débito que é passado lá no nosso sistema do PDV, lá no caixa, se a venda é de R$100 e a operadora desconta 5% do cartão, eu vou perder R$5 sobre aquela venda. E eu tenho que tomar cuidado com esse valor que eu tenho que, no caso, pagar para a operadora. Então, na hora que eu receber a fatura lá do meu cartão, aquele dinheiro, R$5, não vai estar lá dentro. E eu preciso monitorar esses cartões para eu saber, poxa, será que eu estou gastando muito com cartão? Os clientes estão vindo mais com cartão aqui dentro da minha empresa? Será que não vale a pena eu começar a solicitar mais o pagamento em dinheiro? Então, ter uma visualização do momento atual da sua empresa usando o relatório por cartão. Outro valor de informação que tem dentro da empresa é conhecer os clientes da sua região, da empresa. Pouca gente vê essa parte, né? Às vezes tem muitos clientes que
vão na sua loja porque a sua loja tem um diferencial. Então, por exemplo, aqui temos um gráfico que mostra que os principais clientes são de Rio de Janeiro, depois tem em Niterói e São Gonçalo. Então, se eu quero mostrar a minha empresa na minha região, fazendo uma propaganda, por exemplo, eu tenho certeza que olhando esse gráfico eu tenho que fazer o quê? Tenho que dar mais ênfase no Rio de Janeiro, que é o local que eu tenho mais clientes. E eu posso até fazer uma propaganda nessas outras cidades, mas tem que ser num menor valor. Então, está aí uma informação que está lá dentro do relatório de análise comparativa de vendas, tanto para o Sysmora novo como o Sysmora antigo. E também, eu posso fazer um comparativo de vendas da maior... Aqui não, desculpa, pessoal, esse relatório aqui está errado. Qual a maior venda do vendedor, que eu falei anteriormente, né? Que esse relatório aqui está incorreto aqui na exibição. Então, isso mostra aqui para vocês que o nosso sistema, todos os relatórios do sistema do Sysmora Web já tem esse botão gráfico que vocês vão poder gerar qualquer tipo de gráfico das informações que estão dentro do relatório. Aí vocês bastam analisar, sugerir esses relatórios que eu falei para os clientes, para que eles consigam visualizar qual é a situação atual dentro da minha empresa. Então é isso que eu queria passar. Como é que funciona e algumas sugestões de gráficos dentro do sistema.